Olá, eu sou Ana Paula Silva, professora de língua inglesa do Alubi Ensino Médio. Estou aqui hoje para comentar a prova do Enem do ano de 2010, do dia 7/11. A prova de inglês é uma prova bastante interessante. É a primeira vez que nós temos a prova de língua estrangeira no Enem. Ela é uma prova que acreditamos que seja bastante acessível em termos de vocabulário. Não tivemos tantas palavras complicadas, vocabulário bastante simples. Uma prova do nível de um aluno do ensino médio. A primeira questão, a questão 91, ela começa com um texto, The Death of the PC. Um texto simples, como eu já falei, do vocabulário. E o enunciado da questão diz assim: ao optar por ler a reportagem completa sobre o assunto anunciado, tem-se acesso a duas palavras que Bill Gates não quer que o leitor conheça e que se referem. Bem, essa questão aqui, a resposta seria a letra E. Porque aqui no texto, no último parágrafo, quando ele fala "The two words Bill Gates doesn't want you to hear", ele se refere justamente às empresas que levam vantagem para serem suas concorrentes. Então, o que ele não queria ouvir? Justamente o nome dessas duas empresas que são concorrentes. O interessante dessa prova, uma novidade, por ser uma prova do CESP, elaborada pelo CESP, é que o texto é em inglês, exige a sua compreensão textual, e as questões estão redigidas em língua portuguesa, o que facilita bastante a questão do acesso ao vocabulário da língua. A questão 92, ela já veio com uma coisa bastante interessante, que é uma música, Viva la Vida. Uma música da banda Coldplay. E letras de música, geralmente poesias, elas exigem um nível de interpretação um pouco mais pesado na língua, Você tem que entender metáforas. Mas o interessante é que essa questão, ela explora o lado da interpretação mesmo. Então, o enunciado da questão diz assim: letras de músicas abordam temas que, de certa forma, podem ser reforçados pela repetição de trechos ou palavras. O fragmento da canção Viva la Vida, por exemplo, permite conhecer o relato de alguém que... Então, a melhor resposta aqui para essa questão seria letra A. Alguém que costumava ter o mundo aos seus pés e, de repente, se viu sem nada. A gente pode ver aqui no primeiro parágrafo da música, quando ele diz assim: I use it to rule the world. Depois ele diz: Now in the morning and I sleep alone, swept the streets, I use it to own. Então, o que ele quis dizer aqui? Que ele era uma pessoa que tinha o mundo aos seus pés, ele tinha o poder, e hoje, now in the morning, o que ele está fazendo? Swept the streets, ele está varrendo as ruas que um dia ele foi dono. Então, a melhor resposta aqui para essa questão seria a letra A. Costumava ter o mundo aos seus pés e, de repente, se viu sem nada. Questão 93. Aqui nós temos um pequeno texto, The Weatherman, um texto que fala de meteorologia, da cultura, da meteorologia em diferentes partes do mundo, diferentes países, e ele faz uma conexão com a questão da linguagem. E a questão diz: ao conversar sobre a previsão do tempo, o texto mostra... Então, a melhor resposta aqui seria a letra D. As diferenças, as particularidades culturais no uso de uma língua. Porque o texto começa dizendo que os britânicos apreciam muito, gostam de falar sobre as questões climáticas. Já em outros países, as pessoas acham banal, acham chato falar sobre questões climáticas. Depois nós temos a opinião do Barry Grumman, que ele diz que é difícil a gente se comunicar. Então, as pessoas, muitas vezes, elas usam um pretexto de comunicação, e o pretexto pode ser meteorologia. Então, a melhor resposta aqui seria justamente as diferenças e as particularidades culturais no uso de uma língua. Até mais, pessoal!